Graça e paz, queridos e queridas irmãos e irmãs. Pastora Ana Lúcia Petri aqui do Instituto Único Caminho para dar continuidade à primeira palavra que Deus deseja ministrar para as nossas vidas, que vem para nortear as nossas vidas. Nesse ano de 2023, eu tenho certeza que não somente esse ano, mas os próximos, tenho certeza de que serão os melhores anos das nossas vidas. Tenho certeza de que, independente de circunstâncias, as promessas do Senhor vão se cumprir em nós. Você vai ser tudo aquilo que Deus disse que você seria. Você vai fazer tudo aquilo que Deus disse que você faria em nome de Jesus. Amém? Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri do Instituto Único Caminho, que é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, que é uma escola de discípulos, e os discípulos vêm aqui com sede e fome pela palavra de Deus, para aprender mais da palavra, porque a palavra é o seu norte, é a sua direção, é o seu alimento, é o seu combustível, é a sua cura, é aquilo que norteia a sua vida. Então, você é muito bem-vindo aqui. Peço que você fique comigo até o final desse vídeo e que também se inscreva, curta, compartilhe, clica no sininho para receber as notificações, comenta, tenha total liberdade em nome de Jesus e me ajude a fazer essa obra para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Quero te dizer que esse é o 5º vídeo já nesse texto. Então, se você é a primeira vez que você vem aqui, eu quero te dizer que nessa palavra aqui tem 5 vídeos anteriores para você assistir. Então, no seu tempo, segundo a sua vontade, com carinho, com atenção, assista a todos os vídeos. Eu tenho certeza que Deus está nos direcionando, porque Deus deseja fazer grandes coisas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos lendo, estudando, meditando em 2 Crônicas 29:11, que diz: Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Então, já falamos que somos filhos de Deus, que não devemos ser negligentes, mas ser diligentes em tudo que o Pai propõe diante de nós, que ele nos escolheu. E no vídeo passado, no vídeo anterior, nós começamos a falar para que ele nos escolheu e falamos a respeito de que ele nos escolheu para estarmos diante dele. Amém? Para estarmos diante dele, para o servir. É isso que nós vamos falar nesse dia de hoje. Pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes. Então, queridos, o texto aqui agora vai falar a respeito de serviço. Porque ministério é serviço. Vida com Deus é serviço. Evangelho é serviço. Não tem como nós vivermos o evangelho se nós não entendermos que o evangelho do reino de Deus é o evangelho do uns aos outros. A expressão uns aos outros aparece muitas e muitas vezes no Novo Testamento. É amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros, Então o evangelho a gente exerce, a vida com Deus a gente exerce ministrando as pessoas. Então o texto ele vai falar de serviço. Serviço fala a respeito de coisas que fazemos, mas precisamos entender que se falamos antes, se o Senhor fala antes, que ele nos escolheu para estarmos diante dele, então estar diante dele antecede, vem antes desse serviço, porque você não pode fazer se primeiro você não ser. É lógico que é importante fazer para Deus, é bom fazer coisas para Deus, mas nós precisamos entender que nós devemos fazer com ele. Os resultados, os frutos, tudo vai vir quando nós fazemos com ele, quando nós estamos diante dele. Então ele não nos chamou simplesmente para fazer. Uma coisa é fazer para Deus, outra coisa é fazer com Deus. E nós fomos chamados primeiramente para estar diante dele e depois servir. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem
que você já ouviu muitas vezes, Marta e Maria. Né? Então nós somos chamados primeiro para sermos como Maria e estarmos aos seus pés, e depois sermos como Marta e servirmos. Não alterar a ordem desses princípios, né? Porque Jesus mesmo vai dizer que Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Mas não devemos usar o estar aos pés de Jesus como desculpa para não fazermos nada também, né? Marta, ela servia ao Senhor. Alguém precisava servir ao Senhor. Então, na verdade, o que eu estou te dizendo aqui é que o verdadeiro equilíbrio de uma vida com Deus, o verdadeiro equilíbrio da vida de um filho de Deus está entre os pés de Jesus e a cozinha ou o serviço de Marta. Então, quando nós quebramos esse princípio, quando nós quebramos a ordem desses princípios, nós entramos em confusão e nós não sabemos, então, como fazer, nós nos perdemos, na verdade, no ativismo, no muito serviço. Mas a verdade é que não tem como você viver o evangelho do reino de Deus sem servir. A Bíblia diz, é mais bem-aventurado dar do que receber. Então, primeiro esteja diante dele e depois faça para ele, né? Em tudo aquilo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Quando você fizer algo para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu amigo, para o seu funcionário, para o seu patrão, para a pessoa que você encontra, para o seu próximo, faça como se você fizesse para o Senhor. Porque, na verdade, tudo que nós fazemos diante do Senhor. Então, primeiro esteja diante do Senhor e depois faça para Ele. E tenha certeza de que você está fazendo com Ele, para você não correr o risco de fazer algo que Ele nunca te chamou para fazer. Então, eu quero ler com você essa parte desse texto novamente. Vamos extrair daqui, né, esse segundo chamado do Senhor. Então, agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele e o servirdes. Amém? Não tem como você viver uma vida com Deus sem servir a Deus. Nós precisamos entender, amados, e muitas vezes nós nos perdemos nisso. Muitas vezes os filhos de Deus negligenciam nisso, se perdem nisso. Porque começam a congregar em uma igreja local somente para serem servidos. E se relacionam com Deus somente no sentido de pedir, sabe? Como se Deus fosse um garçom, como se Deus fosse um realizador de desejos, como se Deus fosse, sabe, como se o evangelho, como se o centro do evangelho fosse realizar as necessidades dos homens, suprir as necessidades dos homens. Não, meus queridos, o evangelho não é antropocêntrico, o homem não é o centro do evangelho. Cristo é o centro do evangelho. O evangelho é cristocêntrico. Você via Jesus movido por íntima compaixão, curava, libertava, servia, ressuscitava até os mortos. Certa vez ele lavou aos pés dos discípulos e disse que aquele que deveria ser os seus discípulos, aquele que queria ser os seus discípulos, deveria fazer o que ele fazia. Deveria andar como ele andou. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Ele dizia, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos. Então, meu querido, você que agora está chegando numa igreja local, ou quem sabe você já congrega em uma igreja local há muito tempo, busque servir. Eu costumo dizer que não tem cargo para todo mundo, mas tem carga, tem trabalho, tem serviço para todo mundo. Tem um lugar para você, tem algo que você pode fazer. Eu costumo dizer que se alguém da igreja foi visitar um enfermo, a igreja foi. Se alguém deu uma oferta, uma esmola, se alguém ajudou alguém, a igreja ajudou. Se alguém deu uma carona, a igreja deu carona. Se alguém fez uma oração, a igreja fez uma oração. A igreja é o corpo de Cristo na terra. A igreja é o que Deus usa na face da terra para dar continuidade ao ministério de Jesus. Então hoje ele conta com os nossos pés, com as nossas mãos, com a nossa boca, os nossos lábios. Ele conta com o nosso abraço, né? Às vezes um abraço é a melhor forma de servir alguém.
uma palavra de incentivo, uma palavra, né, que vai de consolo, uma oração. Às vezes você não sabe o que dizer, mas você pode orar. Sempre há algo que a gente pode fazer, querido. Dá uma olhadinha na igreja onde você congrega, se não precisa de alguém para ajudar a cuidar das crianças no ministério infantil. Dá uma olhadinha se não precisa de alguém para recepcioná-lo na porta. Dá uma olhadinha se não precisa de alguém para limpar a igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Eu não creio que o ministério de música seja um ministério. Eu não creio que cantar seja um ministério. Eu creio, sim, que existe o ministério de louvor, mas eu creio que a gente precisa, mesmo ministério de louvor, pastores, diáconos, todos nós, precisamos aprender a servir. Amado, pegar uma vassoura não vai quebrar o braço de ninguém, né? Fazer algo, servir, trazer um copo de água, qualquer coisa, querido, que você faça por alguém, faça como quem faz para Deus. Eu vou repetir, o equilíbrio da vida de um filho de Deus está entre os pés de Jesus e o serviço de Marta. Você foi chamado para estar diante dele em primeiro lugar e então para servir os outros. Eu espero que você tenha entendido o recado de Deus. Se você quiser acrescentar algo, fazer o seu comentário, se você quiser fazer um pedido de oração, se você tiver alguma dúvida, faz o seu comentário aí. Em nome de Jesus, é muito importante para nós. Eu quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Vou me despedindo por aqui e no nosso próximo vídeo nós vamos estar concluindo então a ministração dessa palavra, que é a primeira palavra que Deus está liberando para as nossas vidas neste ano de 2023. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.